Fala pessoal, seja bem-vindo à nossa quarta e última aula do quarto bimestre. Para quem acompanhou todos esses meses, a jornada foi longa, foram muitas aulas, mas estamos chegando ao fim. Hoje, dentro aí dessa nossa unidade 4, né, do que o som e a luz têm em comum, nós vamos falar sobre as aplicações dessas ondas que a gente tem estudado até então. Nós estudamos ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas, e agora nós vamos ver as várias aplicações que essas ondas podem ter no nosso dia a dia. Como sempre, anote a frase, a primeira parte da nossa frase de hoje, para a liberação da sua atividade, que vale frequência e nota da semana. A primeira parte da frase diz o seguinte: o estudo das ondas. Vamos nessa. Aula 4, aplicações das ondas. Bem, o estudo dos fenômenos ondulatórios resultou na criação de diversas tecnologias e produtos, alguns dos quais acabaram revolucionando a maneira como a nossa sociedade, como cada um de nós vive. A gente vai analisar aqui nessa aula de hoje alguns exemplos de utilizações práticas das ondas, né, dos conhecimentos sobre as ondas, em duas principais áreas, na medicina e nas telecomunicações. Vamos iniciar pela medicina. Primeira utilização assim muito comum no nosso dia a dia, que hoje é essencial aí no uso da medicina, são os raios-x. Os raios-x são radiações eletromagnéticas mais energéticas do que a luz que a gente enxerga. Então, lá naquele espectro, né, de radiações eletromagnéticas, o raio-x é mais energético e atravessa uma variedade maior de materiais. Então, o raio-x ele consegue atravessar mais materiais do que a luz visível. No corpo humano, os raios-x eles atravessam com muita facilidade a musculatura e as vísceras, os órgãos internos, né, estruturas internas, tendões, esse tipo de coisa, ele passa com mais facilidade. Já os ossos do nosso corpo, o raio-x ele não consegue atravessar com muita facilidade. Isso permitiu o desenvolvimento do que a gente chama de radiografia, que é uma técnica de diagnóstico que é utilizado para enxergar o nosso corpo por dentro. Como vocês podem ver aqui a gente tem um desenho mostrando mais ou menos como é que funciona uma máquina de raio-x, né? A pessoa se deita, na maioria das vezes, né? Dependendo de onde seja a região do corpo que vai ser examinada, e aí a máquina ela lança esses raios-x e lá embaixo tem um filme sensível a esses raios-x, onde vai ser, digamos assim, impressa essa imagem. A gente pode notar que tem diferentes contrastes, diferentes cores, né, tons entre cinza, branco, preto, dependendo do tipo de tecido. Então, os ossos, geralmente, eles ficam mais destacados num branco. Órgãos, como o pulmão, por exemplo, aparecem mais escuros. E isso daqui, colocando mais ou menos luz, mais ou menos claridade, o médico consegue perceber algum tipo de alteração, né? Os médicos vão estudar isso daí para poder distinguir algum tipo de mancha, algum tipo de coisa que possa vir indicar algum tipo de doença. Então, os raios-x são muito utilizados até hoje. E, obviamente, que se tiver uma fratura de um osso, vai ficar bem visível. Ultrassonografia, uma outra grande utilização, né, das ondas na medicina. A ultrassonografia ela funciona de uma maneira muito semelhante à ecolocalização, que nós vimos lá que os morcegos utilizam, né, os animais utilizam. Os navios também utilizam, né, a técnica em forma de sonar, para poder meio que mapear o que está ocorrendo ali no fundo do mar, para não ter perigo de bater em alguma coisa, ou às vezes até um navio pesqueiro para poder identificar um grande cardume de peixes e poder se locomover para próximo desse cardume. Então, como é que funciona? O equipamento de ultrassom, como geralmente é chamado, de ultrassonografia, ele é encostado no corpo do paciente e ele vai emitir ondas sonoras de alta frequência. Essas ondas sonoras, elas não são audíveis para a gente não escuta nada. O equipamento, ele vai lançar essas ondas e ele também possui um sensor que é capaz de detectar as ondas que são refletidas de volta ao aparelho. Então, as ondas, elas vão e voltam. Com isso, o aparelho detecta essas ondas que voltam, que vão voltar de formas diferenciadas de acordo com os obstáculos que foi encontrando e vai produzir uma imagem com base nessas informações.
A ultrassonografia ela é muito empregada, por exemplo, para acompanhar o desenvolvimento de um feto, de um bebê durante a gestação, ou ainda para investigar o desenvolvimento de um tumor, de algum tipo de alteração dentro do corpo de uma pessoa. Com o desenvolvimento dessa tecnologia, atualmente é possível gerar imagens bastante nítidas que permitem, inclusive, conhecer as feições de um feto, de um bebezinho lá dentro da barriga da mãe. Isso porque hoje em dia a gente tem ultrassonografias com aparelhos ainda mais sensíveis que vão ter, digamos assim, uma tecnologia que vai conseguir gerar uma imagem até mesmo em 3D daquilo, né, do ultrassom que foi emitido e foi refletido. Esse desenho ele mostra bem, né, a lógica do ultrassom. Então o aparelho é colocado ali em cima da barriga da mamãe, é enviada essas ondas ultrassônicas e elas vão e voltam, né? Vão batendo ali nas estruturas dentro do corpo da mãe, no caso aí no feto, e vai voltando. Ah, professor, isso faz mal pro neném? Não, é totalmente seguro. Logicamente que não é necessário ficar constantemente fazendo esse exame, mas já se comprovou que realmente a exposição ao ultrassom, principalmente depois de algumas semanas de gestação, não tem perigo nenhum. E essa daqui é uma imagem de ultrassom em 3D. Trouxe uma surpresa aqui para vocês, que é uma imagem de um ultrassom desses mais comuns, sem ser desse 3D. Aqui a gente pode ver o perfilzinho do bebê. E esse bebê, gente, muitos de vocês aí que estão me acompanhando desde julho, né, nessas videoaulas, não sabem, mas a professora de vocês está grávida. Então já tô partindo aí pro 8º mês, e esse bebezinho, esse exame é do meu bebezinho que tá aqui acompanhando vocês nessas aulas todos esses dias, todos esses vídeos ela acompanhou vocês. É a minha bebezinha Esté, que nasce em fevereiro. Então, essa daí é uma imagem de ultrassom obtida da minha bebezinha. Outro tipo de super utilização muito necessária, muito utilizada mesmo na medicina das ondas, é a radioterapia. Gente, além dessas técnicas que a gente viu que são de diagnóstico, raio-x, ultrassonografia é diagnóstico. É um exame para observar, para acompanhar algo que está acontecendo. No caso da radioterapia, ela já é uma técnica de tratamento de algo que está acontecendo no nosso organismo. Então, as técnicas, né, de diagnóstico são muito comuns, mas também a gente pode utilizar as ondas para o tratamento de doenças. A radioterapia é um exemplo. Nesse método são aplicados feixes de radiações ionizantes para destruir células tumorais. Então, são aplicados ondas específicas que conseguem destruir células que têm tumor. O tratamento conta com doses pré-calculadas de radiação. Por quê? Essa radiação, ela pode e geralmente causa mal às células saudáveis também. Então, é muito importante que a dose de onda seja uma dose o mínimo possível, só o suficiente e o mais concentrado possível nas células tumorais, nas células que devem e que a gente quer que sejam mortas. O tratamento, então, ele tem uma intensidade e uma duração determinada, não é de qualquer forma, tem que se escolher quanto de onda que vai se utilizar, qual a intensidade e a duração, tá? Essa imagem aqui mostra, por exemplo, um tratamento de câncer de mama. A paciente se deita, a máquina então lança essa radiação no local específico. Tem uma placa aqui de chumbo ao redor da área que está sendo aplicada para que essa radiação se espalhe o mínimo possível. Mas infelizmente um pouco da radiação ainda onde é aplicado ali atinge algumas células saudáveis. Mas se o tratamento for feito com todos esses cuidados, com a dose calculada, com a duração certinha, os danos são muito menores do que os benefícios, então vale super a pena. E aqui é uma foto real mesmo, desse tratamento sendo realizado, tá? Marcando ali o local que está recebendo mais radiação. Fototerapia, outra grande utilização aí já de tratamento dentro da medicina. O que acontece, gente? Bebezinhos recém-nascidos, entre 60% a 80% dos bebezinhos recém-nascidos em todo o mundo acabam passando por digamos assim, um probleminha de saúde, não chega a ser uma doença, mas uma condição de saúde por conta de serem muito pequenos ainda e por conta do fígado deles, quando eles nascem, ainda serem fígados muito imaturos, que ainda não conseguem realizar todas as atividades que precisam.
Então, como o fígado de recém-nascido, geralmente ele ainda não está trabalhando no 100%, ele está despertando ali naquele momento, muitos bebês acabam tendo um acúmulo de uma substância chamada bilirrubina, tá? Essa substância, ela se acumula no sangue, ela é uma substância que ela é liberada normalmente pelas hemácias. E essa substância todos nós liberamos. Só que todas as pessoas que já têm o fígado funcionando de boa, tranquilo, essa bilirrubina vai ser metabolizada, vai ser quebrada no fígado e beleza, vai ser eliminada do corpo. Só que o bebezinho recém-nascido, o fígado ainda não está trabalhando 100%. É o que acontece, às vezes o fígado não consegue quebrar, né, metabolizar essa substância, e aí essa bilirrubina começa a se acumular no corpo do bebê. Com isso, o bebê geralmente ele vai ficar com a pele, com os olhos e com a mucosa. A mucosa é essa pelezinha que tem dentro da boca, internamente assim nos nossos olhos. Tudo isso vai ficar num tom amarelado. Muitas vezes a icterícia neonatal, né, que é o nome formal dessa situação, dessa condição, é chamado de amarelão, né? A criança fica amarela e tal. O que deve ser feito? Bem, querendo ou não, o fígado vai ter que se aguardar um pouco para ele terminar de se desenvolver. Isso pode demorar alguns dias para ele começar a funcionar 100%, mas existe um tratamento que é a fototerapia que ajuda demais. Então, o tratamento principal para essa condição é a fototerapia, que basicamente consiste em expor esse recém-nascido a banhos de luz de determinados comprimentos de onda. Por quê? Porque descobriu-se, né, que alguns comprimentos de onda, que são essas ondas que acabam dando essa tonalidade azul para essa luz, são capazes de quebrar essa bilirrubina, de alterar essa bilirrubina e facilitar a eliminação dela pelo corpinho do bebê. Então é muito comum em hospitais, para quem já visitou aí às vezes uma maternidade, ver às vezes um bebezinho tomando esse banho de luz desse jeito, né? Ele não tá tomando um bronzeamento artificial. Essa luz aqui só tá ajudando ele a quebrar essa bilirrubina, a transformar essa bilirrubina numa substância que pode ser eliminada pelo corpo para ele voltar à coloração normal dele. A bilirrubina em excesso, em grande quantidade, pode fazer mal ao organismo do bebê. Então, o ideal é tratar. Geralmente, alguns diazinhos ali, passando um tempinho, alguns minutos nesse banho de luz, já ajuda. E aí, com isso, a mãe pode levar o bebê para casa e só o que ela tem que fazer é continuar alguns dias dando banho de luz do sol mesmo. Porque isso aí vai ajudar tanto no tratamento da icterícia, como também vai ajudar na produção de algumas vitaminas, ok? Bem, agora vamos ver a utilização de ondas nas telecomunicações. A primeira que a gente vai ver é dos radiotelégrafos. O conhecimento sobre a produção e a captação de ondas eletromagnéticas revolucionou demais as telecomunicações. Digamos assim, quando se descobriu as utilizações, entendeu-se melhor sobre as ondas eletromagnéticas, se abriu um caminho que está aí até hoje a gente utilizando muito na telecomunicação. O primeiro equipamento que foi capaz de transmitir a longas distâncias, sem usar cabos, sem usar fios, foi o radiotelégrafo. Ele foi criado pelo cientista italiano, não vou nem saber dizer esse nome, né? Guglielmo Marconi, aparentemente é isso. A primeira transmissão ela foi realizada em 1895 e ocorreu entre dois locais que estavam a uma distância de 2,5 km. Desde então, o desenvolvimento tecnológico ampliou bastante o alcance e também a capacidade de transmissão de informações. Hoje em dia, a gente consegue falar com as pessoas que estão muito mais distantes do que só 2,5 km, né? Bem, antes que eu esqueça, a segunda parte da nossa frase é o seguinte: revolucionou a maneira como. Anota aí. Continuando. Depois, né, o radiotelégrafo foi o primeiro, mas depois de um tempo surgiu outra coisa que a gente utilizou e utiliza demais, que é a TV e o rádio. O rádio hoje talvez nem tanto mais quanto a TV, mas a TV ainda é queridinha de todos, né? Na comunicação por ondas eletromagnéticas, empregam-se uma antena transmissora, que gera e transmite o sinal eletromagnético, e uma antena receptora, que capta as ondas que são transmitidas e a converte em sinais elétricos. Aparelhos de rádio e de televisão, por exemplo, geralmente funcionam apenas como receptores. Eles captam as ondas eletromagnéticas e produzem som e imagem, no caso da TV, ou apenas o som, no caso do rádio.
Então, uma estação de rádio ou uma estação de TV, elas vão ter que ter uma antena que vai transmitir, que vai enviar esse sinal. Então, tudo vai ser gravado, ou a voz, no caso do rádio, ou a imagem em voz, né, e som, no caso da TV. Isso daí tudo vai ser transformado em um tipo de onda específica pela antena transmissora e vai ser jogado no ar. Nas nossas casas tem o que? Antenas receptoras, que vão receber essa onda, vão converter em sinais elétricos e a nossa TV então vai interpretar e vai gerar para a gente imagem e som, ou no caso do rádio, o som. O rádio, para a gente entender um pouquinho melhor, em uma transmissão de rádio, radiofônica, as ondas sonoras elas são captadas lá no microfone do radialista, ele está lá falando no microfone, e isso vai gerar sinais elétricos. Na antena transmissora daquela estação de rádio, esses sinais elétricos eles vão ser transformados, né, eles vão dar origem a ondas eletromagnéticas. E a antena vai jogar essas ondas no ar. O equipamento receptor, no caso lá na nossa casa, vai captar essas ondas eletromagnéticas pela antena receptora. Então o nosso rádio lá ele tem uma anteninha que vai captar essa onda, vai decodificar essa onda em sinal elétrico de novo e vai enviar esse sinal elétrico às caixas de som que vai gerar as ondas sonoras que a gente vai poder escutar a nossa música, escutar aquele programa lá de rádio falando alguma coisa, tá? Então esse desenho tem inclusive lá no livro de vocês, ó, tá aqui a pessoa, o radialista falando ao microfone. Esse sinal elétrico ele é transmitido à antena e é transformado em ondas de rádio. Essas ondas, então, são emitidas para todos os lados e lá na nossa casa a antena receptora vai captar essa onda, vai transformar em um impulso elétrico que vai ser o gerador ali naquela caixinha de som, do som que a gente vai escutar, daquelas ondas sonoras que a gente vai escutar. As ondas de radiofrequência, né, as ondas de rádio, elas operam uma frequência de 10 a quarta Hz, 10 a sétima Hz, e elas são refletidas pela ionosfera, que é uma das camadas da atmosfera. Isso é interessante porque acaba que quando uma antena emissora emite uma onda de rádio, como a ionosfera, que é uma camada lá em cima da atmosfera, reflete ela, então meio que a antena que ela transmite, ela joga e a ionosfera funciona como um espelho, possibilitando que então, como vocês podem ver aqui nesse desenho, que uma onda de rádio, ela vá para muito longe. Ó, aqui a curvatura da Terra já não permitiria talvez que essa onda fosse, ó, de forma reta chegar até aqui, talvez não chegaria. Então o que acontece? Essa onda ela é transmitida, ela é emitida, bate na ionosfera e aí ela reflete para baixo, chegando com mais facilidade a outras antenas receptoras. Por isso que dependendo do tipo de onda de rádio, por exemplo, o AM, que vai muito mais longe, a gente pode ouvir inclusive rádios, dependendo se você tiver uma boa antena receptora, de até outros países com facilidade, tá? Bem, outro tipo de utilização nas telecomunicações é a comunicação via satélite, que hoje é utilizada demais por muitas empresas. Ondas eletromagnéticas na faixa aí de 10 elevado a 9 Hz atravessam a atmosfera, então essas não vão mais ser barradas lá na ionosfera, elas vão ultrapassar a atmosfera com bastante facilidade e elas vão ser utilizadas então para comunicação via satélite. Os satélites de comunicação são estações repetidoras de micro-ondas que recebem o sinal eletromagnético vindo de uma antena lá da Terra e amplificam e retransmitem esse sinal para outro ponto da superfície do planeta. Como essas estações, né, de satélite, elas estão sobrevoando lá na nossa atmosfera, acima da nossa atmosfera, ao redor do nosso planeta, elas conseguem, né, elas estão muito acima, elas estão a cerca aí de 35 quilômetros acima da superfície terrestre, né? Então estão lá em cima, lá na atmosfera, então elas conseguem captar uma onda de rádio de um determinado local e jogar em outro local bem mais distante, né? Então, como vocês podem ver aqui, ó, um satélite pode comunicar um transmissor que está lá na América com um receptor que está lá na Europa, lá na África. Então,
é uma capacidade muito grande de ampliar essa área de comunicação. E aí essa informação ela pode chegar a distâncias ainda muito maiores usando o satélite, né, a comunicação via satélite como caminho. E os celulares, né, que a gente tanto usa aí no nosso dia a dia, que já é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, a gente já não sabe nem viver, né, sem um celular. Então os aparelhos celulares, eles possuem tanto uma antena transmissora, quanto também uma antena receptora. Ele tem os dois, ele não só recebe, ele também transmite. A voz é captada pelo microfone desse aparelho, é transformada em sinais elétricos que são codificados e transmitidos por ondas eletromagnéticas até a estação de rádio base, chamada ERB, mais próxima, que são as antenas de telefonia celular que são espalhadas aí por toda a cidade. A ERB transmite a informação usando cabos ou micro-ondas até a Central de Comunicação e Controle, a CCC, que repassa para a ERB mais próxima do celular do destinatário. Então, o nosso celular, ele transmite essa transmissão. Ela vai passar por uma estação mais próxima, dessa estação mais próxima vai para uma central de comunicação e essa central de comunicação vai mandar para uma estação próxima do celular que a gente está enviando essa informação. Só que isso tudo acontece muito rápido. E aí, então, dessa estação próxima a esse celular, essa informação vai ser passada para o celular específico que você descola ao número e que você quer que essa informação chegue. Cada ERB é responsável pela cobertura de uma determinada área, que é chamada de célula, por isso que vem esse nome celular. Então, vamos supor que tem uma pessoa que está aqui tentando, está nessa casa, está nessa região, que essa ERB aqui, nessa célula aqui, que essa ERB é responsável por atender. E aí essa pessoa quer ligar, né, desse celular A para esse celular B. O que vai acontecer? Esse sinal, ele vai para essa antena mais próxima, que atende essa região, e essa antena vai mandar para o para a Central de Comunicação e Controle. Então, muitas vezes ela passa de uma antena para outra até chegar aqui. Essa Central de Comunicação e Controle vai passar para a próxima antena mais próxima do celular B. E essa antena vai ser responsável por mandar essa informação para o celular B. Só que isso acontece, segundos, né? Rapidinho isso daí acontece e a informação bate de uma ponta na outra. E é isso que facilita tanto hoje a nossa comunicação, né? Tudo isso utilizando o quê? Ondas eletromagnéticas. Bem, gente, acabou, né? Isso daí era o que eu queria passar para vocês hoje. Antes de finalizar, eu gostaria de desejar aí um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo para quem estiver vendo esse vídeo. Espero que todos estejam vendo antes até, né? Para já estar se adiantando. Mas quero desejar que vocês tenham aí um final de ano abençoado. Esse foi um ano bem complicadinho, bem difícil, mas apesar de todas as dificuldades, né? Quem esteve aí, manteve-se firme, conseguiu alcançar com certeza muitas coisas. E eu espero que o ano que vem seja diferente, né? Que a gente tenha aí notícias boas a respeito de toda essa situação de pandemia e que seja tudo melhor ainda, né? Mas que a gente também possa saber agradecer e se alegrar também pelo que a gente teve de vitórias esse ano. Espero que realmente a família de vocês e todos vocês estejam bem e continuem assim, tá joia? Espero revê-los, né? Algum dia aí, quem sabe a gente se encontra. E qualquer coisa, estou à disposição. E para fechar a nossa aula, né? Terceira e última parte da nossa frase, que diz o seguinte: a nossa sociedade vive. Anote as 3 partes, vai lá, desbloqueia a sua última atividade e garante a nossa pontuação e frequência dessa última semana. Tchau, tchau!